Michel, eu penso que a gente, o ser humano em si, eu acho que a gente vive muito pela carne, independente de ser cristão ou de não ser, sabe? Sim. E eu acho que a carne, ela é muito mais fácil de você seguir do que o espírito, né? Acho que, tipo assim, fala assim, a Bíblia fala, né? Que luta contra a carne e o espírito, né? Existe a luta contra a carne e o espírito. Mas, na verdade, eu acho que a maior parte, assim, é o espírito contra a carne, entendeu? Tipo, não é eles dois, é mais, tipo assim, a carne, ela é muito mais forte. Por quê? Porque tá uma coisa mais palpável, tá uma coisa mais vista, entendeu? A nossa rotina, entendeu? E o espírito não. O espírito, ele é oculto, entende? Sim. A carne a gente tá vendo, entendeu? Sim. O espírito, ele é oculto. Então, é muito mais fácil a gente querer fazer algo que a gente tá vendo, a gente acreditar em algo que a gente tá vendo, a gente ir atrás do que a gente tá vendo, do que a gente acreditar no que é oculto. Sim. Entendeu? Então, eu acho que é muito mais palpável ao ser humano a parte da carne. Eu acho que a questão de você viver pelo espírito não faz parte só de você ser cristão. Eu acho que eu já conheci pessoas que não são cristãs, mas acreditam em Deus, acreditam na Bíblia, lê a Bíblia, e entende que ela precisa viver pelo espírito e não pela carne. Sim. Entendeu? Então não é uma questão de ser cristã, de ser de alguma igreja, não tem nada a ver uma coisa com a outra. É questão de a quem você quer agradar, entendeu? Entendi. Tipo, a quem você quer servir. Sua vida é de quem? É pra quem que você tá vivendo ela? Porque tu tem um caminho, né? Tudo tem um caminho. Ou é o caminho do inferno ou é o caminho do céu. É o caminho de Deus ou é o caminho do diabo. E aí? Verdade. Sabe? As pessoas, elas querem camuflar, falar assim, não, mas isso aqui não tem nada não. Não, mas isso aqui é coisa de ser humano. Não, mas isso aqui é um negócio normal. Não tem nada a ver. O diabo, Deus, não. Tem nada a ver. Não tem nada a ver com religião. Mas não é religião, entendeu? É que Deus criou o ser humano à imagem e semelhança dele. Quem criou foi Deus. Se foi Deus que criou, então significa que você tem um dono, Michel. Sim. Alguém te criou, você tá entendendo? Você não veio do acaso. Não foi ninguém que estralou o dedo, você veio, entendeu? Foi Deus que te criou. Então, automaticamente, se eu acredito que Deus existe... Se eu acredito na criação divina, se eu acredito que foi Ele que me criou, se eu acredito que foi Ele que me escolheu para nascer, para estar aqui no mundo, por que eu vou fazer algo na minha vida e vou falar assim, não tem nada a ver? Você tá entendendo? Uhum. Não tem nada a ver. Não, isso é coisa... Tem a ver, entendeu? Você é de alguém, você veio por algum motivo, então tem a ver. As pessoas, elas têm o costume de achar que a gente vê o mundo assim, aleatório, e a gente só vive. Até morrer, vou viver aqui e um dia eu vou morrer. É verdade. E não é, sabe? Tipo, todo mundo tem um propósito de vida. Deus não ia te fazer sem propósito nenhum. Nada que Deus faz sem propósito, entendeu? É verdade. Até Deus enviou Jesus pra morrer por um propósito. Você tá entendendo? Enviou o filho dele pra morrer por um propósito. Por que ele ia criar a gente sem nenhum propósito? Entendi. Se tem pessoas que não vivem o propósito, é porque elas não entendem que elas é um propósito, entendeu? Elas acham que só é viver por viver. E por isso que elas não vivem o propósito. Não porque Deus não tem um propósito para elas. Porque elas não procuram ter o conhecimento de entender que ela tem um propósito aqui na Terra. Ela não só veio. E como faz, né, para conhecer esse propósito, né? É um grande desafio também para a gente poder Sim. conhecer o propósito de Deus sobre nossas vidas, né? Aqui na Terra. Eu acredito que quando a gente acredita assim em Deus primeiramente e busca entender quem é Deus, sabe, as obras de Deus, o que Ele é, eu falo isso de uma forma particular, não é de uma forma assim, eu acredito em Deus e é isso. Aí eu vou na igreja e é isso. Não, tipo, viver com Deus, sabe? Você buscar assim, quem é Deus, sabe? Quero ter experiências com Deus. Quem é Deus, sabe? É você, eu acho, Michel, que essa parte ela vem muito de fé, sabe? De você praticar a fé. Sei. Quando você pratica a fé em Deus, porque tá lá em Hebreus 11, né? A fé é o fim fundamento daquilo que se espera e a prova das coisas que não se vê, certo? Então, se eu não tô vendo, mas eu acredito que vai acontecer, isso é fé. Porque não tá palpável, Sim. mas eu tô vendo. Então, eu acho que quando você tem fé, isso vai te causar experiências com Deus, entendeu? Porque você não vai ver acontecendo, mas você fala, mas eu sei que vai acontecer. Eu acredito em Deus, eu sei que isso vai acontecer. E realmente acontece. E aí você, por mais que você acreditava, mas quando acontece, você fala assim, Deus é comigo, meu Deus, aconteceu. Eu não tinha possibilidade nenhuma, mas aconteceu.
Entendo. Então daí você começa a entender quem é Jesus, a profundidade de Jesus na sua vida. Que Sim. Jesus não é apenas Jesus lá no céu e você aqui na terra. Jesus é alguém que está dentro de você, Jesus é alguém que está do seu lado, Jesus é alguém que está dentro da tua casa, que está na rua, que está no ônibus, que está no teu fone de Ele ouvido. é onipresente, né? Você está entendendo? E muitas pessoas têm a ideia de que Jesus está lá no céu e você está aqui na terra. Quando eu precisar de Jesus, gritar socorro para Jesus, ele vem. Mas ele não está comigo no dia a dia. Você está entendendo? Sim, sim. Por isso que a gente tem uma mania de querer resolver os problemas do nosso jeito. A gente não lembra assim, tá passando um negócio aqui agora, de momentando, eu falo, vou chamar por Jesus. A gente não é assim, automático, sabe? A gente já quer resolver, já fala, o que eu faço? O que eu pego? O que eu não sei o quê? Desse jeito mesmo. A gente é muito assim. Por quê? Porque a nossa mente, ela esquece. Porque a gente é falho, pecador, ela esquece o quê? Que Jesus está com a gente em qualquer lugar, em qualquer momento. Entendeu? É verdade. Jesus está aqui. Aí, às vezes, tem muita coisa que Jesus não faz por a gente, porque a gente quer fazer na frente. Porque a gente escolheu, né? Fazer do nosso jeito. Aí, quando tem mais possibilidade nenhuma, a gente fala assim, agora eu vou ter fé, eu vou chamar por Jesus. Sendo que Jesus é para ser a nossa primeira solução, você tá entendendo? É verdade. Nossa primeira busca. Para poder vir as nossas armas, tá entendendo? Então, acho que experiência com Deus, você saber quem é Deus, vem da fé. E a fé é você viver pelo Espírito. Quando você tem fé, você é uma pessoa que vive pelo Espírito. Por quê? Porque a fé é o oculto. É o Espírito. Entendeu? Não tem como eu dizer que tenho fé e viver na carne. Por quê? Porque a carne é tudo que eu vejo, é tudo que eu toco. Tudo que tá ali palpável, os meus olhos, as minhas mãos. Boa. Entender que eu tô pisando. Então não tem como eu dizer assim, eu tenho fé, mas as minhas obras são obra da carne. Mentira. Você não vive a fé. Você tá entendendo? Entendi. A Você fé te vive- leva a viver uma obra do Espírito. Né? Isso, você entendeu? Entendi. Por quê? Porque a fé é o que eu não tô vendo. E o Espírito é o que eu não tô vendo. Então é eles que andam junto. Se eu tenho fé, eu tenho Espírito. Se eu tenho Espírito, eu tenho fé. Agora, se eu ando pela carne, é só aquilo que eu tô vendo. E eles verdade. também andam junto, entendeu? É verdade.